Hoje a gente vai contar uma história para vocês que pouca gente conhece ou não se lembra, de quando Curitiba foi a capital do Brasil por 4 dias. Isso aconteceu lá na década de 1960, mas a gente conta essa história tintim por tintim daqui a pouco. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e já deixa aquele joinha para mostrar para o YouTube que você gosta do que a gente produz. Bem, antes de tudo ainda, a gente precisa contextualizar aonde nós estamos em Curitiba. A gente está na Avenida Marechal Deodoro, bem na região central, né? E essa avenida é uma referência ao primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que presidiu o país entre 1889 e 1891. Ou seja, né, é o governo que marca o fim da monarquia e inaugura o que a gente entende como República Velha. No vídeo sobre a Praça Tiradentes, a gente comentou o quanto a República iria influenciar o desenvolvimento das cidades, né? E a ideia da República, seus símbolos e seus heróis, eles fazem parte também da constituição da cidade, né? Aqui a gente tem a Avenida Marechal Deodoro, ali na Praça Tiradentes a gente tem várias homenagens a importantes símbolos desse período brasileiro, né, sobretudo da República Velha, como Tiradentes, por exemplo, Marechal Floriano e tudo mais, né? Então a gente já comentou um pouquinho sobre como a chegada da República fez com que, sobretudo as principais capitais, abandonassem os símbolos e os marcos da monarquia, né? Enfim, Deodoro presidiu então o país nesses 2 anos, né? E o seu governo terminou justamente após uma das revoltas armadas que marcaram o seu governo, né? Tanto pela insatisfação em relação ao regime republicano, quanto também pela insatisfação do que se tornou o país, né? Talvez houvesse uma expectativa muito grande em relação às mudanças e elas não aconteceram. Então, em 1891, Marechal Floriano assume o governo depois que Deodoro renuncia, né, sob pressão das Forças Armadas, e inicia-se esse segundo governo. Vale lembrar também que Floriano foi vice-presidente de Deodoro, né? E Florianópolis é, né, uma referência também ao Marechal Floriano Peixoto, né? Na verdade, como uma punição por uma das revoltas que aconteceram lá, né, na capital catarinense, e como uma espécie de punição, o presidente resolveu que o povo deveria lembrar dele para sempre, e aí ele acabou colocando o seu próprio nome na capital catarinense. Mas espera aí, aonde que entra então Curitiba como capital do Brasil? Então, né, a gente teve a República Velha, depois a gente teve o Estado Novo, ali com Getúlio Vargas, né? Teve o golpe de 1930, né, em que Getúlio assumiu o primeiro governo, depois ele governa por 15 anos, volta na década de 50 e preside o Brasil até 54, quando, sob pressão também dos militares, ele acaba se suicidando no Palácio do Catete, né, e deixa aquela carta famosa. Enfim, né, então teve esse super resumido esse período, e logo após, 10 anos após a morte de Getúlio, é instaurado o regime militar no Brasil, né, com o golpe de 64, e Curitiba foi um dos principais articuladores, né, e apoiadores do golpe que deu origem à ditadura militar, né, que presidiu o Brasil ali entre 64 e meados da década de 80. Pois bem, Arthur da Costa e Silva, um dos presidentes do regime militar, né, que foi o responsável pelo AI-5,
né, em dezembro de 68, 13 de dezembro de 68, para ser mais exato, que foi um dispositivo legal, como a gente já falou lá no vídeo sobre a casa do Dalton Trevisan, né, em que a gente fala sobre a revolta ali de 68 na Universidade Federal do Paraná. Esse dispositivo, o AI-5, ele proibia, né, manifestações, ele proibia diversas ações públicas do povo contra o governo, inclusive, né, instaurando a censura prévia. Né. Enfim, e só para a gente entender, né, quem foi Costa e Silva, né, um dos presidentes da chamada linha dura. Ele era casado com Yolanda Barbosa, que era curitibana. E segundo reza a lenda, né, a dona Yolanda teria sido a responsável por pedir para o marido colocasse Curitiba como capital. Então, a partir do dia 24 de março de 1969, Curitiba foi mesmo capital brasileira, né? Mas assim, o interessante é que não foi apenas da boca para fora, não, realmente o gabinete inteiro do presidente se mudou para cá, né, inclusive os ministros, e daqui foram expedidos algumas questões presidenciais mesmo, e inclusive, né, o Estado recebeu uma verba a mais aí do governo, e na época quem era o governador era Paulo Pimentel, que, né, governou ali então comecinho dos anos 70, e o prefeito era Omar Sabaga, que hoje é nome de rua ali na região do Jardim das Américas e do Alto da 15. Né? Esse governo, né, aqui em Curitiba não teve, obviamente, grandes impactos em termos de decisão, em termos de valor histórico mesmo, assim. Porém, é uma curiosidade, vamos lá, bastante interessante, né? Durante a sua passagem pelo Brasil, durante a sua passagem por Curitiba, né, Costa e Silva ainda visitou Foz e se encontrou com o presidente do Paraguai, Augusto Stroessner, que também, né, foi ditador paraguaio por muitos anos. O museu que a gente passou ali atrás, agora só fazendo um parênteses, é o MAC, Museu de Arte Contemporânea, e ele está em reforma desde 2019. E essa reforma não sai do papel, né? Não termina, porque na verdade não começou, basicamente, devido a umas questões licitatórias e também estruturais ali do prédio. Um prédio muito importante, né? Aqui eu acho que a Marechal, por sinal, já vira Emiliano Perneta, se eu não estou enganado. Aqui do nosso lado direito, a gente vai chegar na esquina para mostrar melhor, a gente tem o Instituto Federal de Educação. Tá? A gente já vai mostrar uma instituição bastante importante aqui da capital paranaense. Assim como no vídeo da semana passada, o vídeo em que a gente fala da estação ferroviária, né? A gente explica por que Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, segundo a eleição realizada em Barcelona, claro. A gente tem um clima bastante estranho, né? A gente teve aí uma onda de calor e agora chuva e daí um calor abafadíssimo de volta. Enfim, mas retomando a questão de Curitiba como capital, esse é um fato pouco conhecido, né? As pessoas, infelizmente, não se lembram, né? A gente às vezes nem aprende na escola, na verdade, sobre esse
esse período, né? Então vale bastante a pena a gente relembrar. E vale a pena a gente relembrar também que Curitiba foi importantíssima no movimento das diretas já. Aqui é a Escola de Belas Artes e Música, na verdade Escola de Música e Belas Artes, mais um prédio histórico que a gente encontra no caminho e a gente vai olhar ele do lado de lá. Enfim, então a gente não aprende muito sobre esse período, né, de Curitiba como capital, mas a gente sabe que Curitiba também foi importantíssima no movimento das diretas já. Tanto que aqui foi onde aconteceu o primeiro comício, né, pedindo o fim da ditadura militar. Aqui o prédio da Escola de Música e Belas Artes. Então, assim, é bem importante a gente relembrar, né, esses pequenos movimentos históricos que acontecem em Curitiba e que muitas vezes são injustamente esquecidos, vamos dizer assim, né? Embora curitibano esteja aí para relembrar esses momentos. A gente chegou a falar sobre isso também num vídeo curtinho ali num shorts, mas eu acho que ele era um vídeo que valia muito mais a pena. Aqui onde a gente vê hoje esse estacionamento foi por muitos anos a Faculdade de Direito aqui do Paraná, né? Faculdade de Direito de Curitiba. O prédio foi demolido nos últimos anos e se transformou numa loja, num estacionamento. Aqui a gente está numa ruazinha bem simpática também do centro de Curitiba, que eu não me recordo o nome exatamente, mas a gente já vê numa plaquinha. A gente vai em direção à rua, à Praça Osório agora. A gente vai chegar ali na Praça Osório e vai chegar em outro ponto bem importante. Mas a gente relembrar esses momentos de Curitiba em que a história, né, se confunde com o mito é bem interessante. Aqui, nesse hotel, o Hotel Globo, morou também um dos músicos mais importantes da música brasileira, que é o Walter Branco. Ele morou em um desses prédios. Hoje, esse hotel pertence também a outro músico, que é o Murilo da Roça, que é um dos grandes nomes da música flamenca aqui no Brasil, e ele é dono desse hotel também e hospedou o Walter Branco por muitos anos. Por sinal, está para sair uma biografia bem bacana do Walter Branco, feito por um jornalista aqui de Curitiba também, o Felipe Aníbal, se eu não estou enganado. Então a gente vai em direção à Praça Osório. Curitiba é isso, né? Curitiba é esse misto de muitas cidades, de muitas histórias que se cruzam, né? Entre a realidade e a ficção, entre a Curitiba ecológica e a Curitiba mitológica, né? Entre uma cidade que tem problemas como qualquer outra capital e uma cidade cheia de uma memória, né? Uma memória que precisa sempre ser revisitada, precisa sempre ser lembrada. E o curitibano está aqui para fazer esse papel também. Aqui a gente tem a Praça Osório, em que daqui a pouco vai começar a feirinha de Natal, né? Também é um momento bem importante, como a gente já falou, a gente vai ter uma cobertura bem importante aqui do Natal na cidade. Ali no fundo a gente tem o edifício Garcês e a rua em questão aqui é a Senador Alencar Guimarães. Mesmo a gente, às vezes, acaba
esquecendo, né, o nome das ruas. Isso faz parte, por isso que a gente tem as plaquinhas para lembrar. No Rio é bem interessante porque muitas das ruas têm explicações, né, de quem foi aquela pessoa, né, qual é a importância dela para a história de Curitiba. Mais uma das bicicletinhas que a gente não conseguiu andar. Então a história de hoje é essa, né, o dia em que, a semana em que Curitiba foi capital do Brasil, né, e a gente vai chegando ao final do nosso vídeo. Se você gostou, né, deixa o seu like, deixa um comentário sobre que outra história, que outro lugar você gostaria de conhecer aqui na cidade. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho mais uma vez e compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. E um abraço e a gente se vê no próximo episódio.